galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é André Carneiro e hoje eu estou visitando o Mosteiro da Batalha, que é um dos principais mosteiros de Portugal e o mosteiro mais relevante para a história da independência de Portugal. A história desse mosteiro é que ele foi edificado em 1386 pelo rei Dom João I de Portugal, como um agradecimento à Virgem Maria pela vitória contra os reis de Castela na Batalha de Aljubarrota. Então vamos visitar esse mosteiro, segue comigo. Se você curte esse tipo de vídeo falando sobre um pouco da história de Portugal, você vai curtir muito esse Mosteiro da Batalha. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de vídeo, compartilha com os teus amigos e segue a gente lá no Instagram, porque em cada lugar que a gente está visitando, lá eu tô colocando algumas dicas. Dicas de custo de hotel, custo de restaurantes, custo dos passeios. Então, se você gosta de saber os bastidores dos nossos vídeos de YouTube, entra lá no meu Instagram, que é @AndréNascimento_Recife, e segue conosco e vamos visitar essa história construída aqui na cidade de Batalha. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Acabamos de entrar aqui na Capela do Fundador. Essa capela foi fundada na metade do século XV. E aqui está enterrado o Dom João I e a sua esposa, Filipa de Lancaster. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts, 'cause I don't wanna waste my time. A partir de Dom João I, esse que está aqui, foi que começou a dinastia dos Javis. Antes era o Borgonha. Ok, muito obrigado. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Eu vou aproveitar esse cantinho aqui para poder contar para vocês sobre justamente a Batalha de Aljubarrota, que hoje é esse nome, antigamente se chamava-se Batalha dos Dois Reis. Então o que é que acontece? Antigamente o rei Dom Fernando ele morre e ele tinha a sua esposa Dona Leonor Teles, que seria a rainha de Portugal. O grande problema é que Dona Leonor Teles ela tinha um amante que era castelhano. Então o que é que acontecia? Naquela época existia uma revolta muito grande entre Castela, que hoje é a Grande Espanha, e Portugal. E antigamente existia um rei lá em Castela que era Dom João I.
o de Castela, que era considerado aqui por Portugal como o Dom João Mau, porque aqui em Portugal tinha o Dom João I, que era o bom. Então, resumindo a história, Dona Leonor Teles tinha um caso com um amante que chamava-se Andario, e ele era subordinado ao rei de Castela, que era o Dom João I, que queria tomar Portugal. E esse Dom João I de Castela era casado com a filha justamente do rei de Portugal, Dom Fernando, com a Dona Leonor, que o nome dela era Beatriz. Então, quando Fernando morre, o rei de Castela, por direito, ele queria tomar Portugal para si. Então ele começa a vir com as suas tropas justamente para Portugal. Então todos os portugueses, ele fica revoltado com a situação e ele não quer justamente ser subordinado a Castela. Então o Dom João I, que é o irmão do rei que morreu, Dom Fernando, ele se levanta e entra numa grande revolta. Então, sem um monarca oficial, o país entra em crise, que é a crise de 1383 e 1385, e várias revoltas explodiram por todo Portugal contra a dominação de Castela. Em 1384, Lisboa é cercada por Castela, mas bravamente consegue resistir aos ataques, obrigando quase 14 mil castelhanos a sair das regiões. Exatamente nesse confronto, o amante da rainha, ele morre. Então, depois de 2 anos de crise, em 6 de abril de 1385, o povo finalmente escolhe o verdadeiro rei, que é o Dom João I de Portugal, o irmão de Dom Fernando. Mas aí o João I de Castela, ele não fica satisfeito e ele quer tomar por toda a força Portugal para si. Só que o que é que acontece? Portugal, ele tinha como aliada a Inglaterra e Castélia precisava de aliados também. Então o rei francês, o Carlos VI, por não gostar da Inglaterra, se aliou a Castela e enviou 2.000 homens para Castela. Então o que é que acontece? Eram quase 31.000 homens a invadir Portugal, enquanto Portugal só tinha 6.500 homens. Portugal só tinha 6.500 homens, mas também tinha um homem muito bravo e ele foi o cara nessa grande batalha. O nome dele é o Nuno Álvares Pereira. Ele reuniu justamente esse exército de 6.500 homens numa cidade aqui bem próxima, a cidade de Tomar, que é uma cidade templária. E ele foi extremamente estratégico nessa grande guerra. Ele previu a lentidão do exército de Castela, que são quase 31.000 homens. Então ele anteveio e armou toda uma estrutura para justamente pegar esses 31.000 homens, criando armadilhas. O rei de Castela sabia que sem o Nuno, os portugueses correriam facilmente. Então ele tem um plano ousado. Ele manda um garoto de recado chamar o Nuno e conversar e dizer o seguinte para ele: olha, vem para cá para o meu lado que eu te dou todas as regalias do meu reinado. Só que o Nuno, ele não abriu mão de si, não abriu mão dos portugueses e não abriu mão de servir ao Dom João I, rei de Portugal. Então, às 6 horas da tarde, no dia 14 de agosto de 1385, começa a Batalha de Aljubarrota. E aí o exército de Castela chega pelo norte de Aljubarrota e encontra o exército português bem posicionado e pronto. Então ele resolve dar a volta e atacar por sul. Mas o exército é muito grande e muito lento. E quando chegaram à parte sul da colina, o exército português já havia se reposicionado e estava pronto para enfrentar esse grande exército. Então o rei de Castela ordena um ataque devastador de cavalaria francesa para quebrar a linha de defesa dos portugueses. Mas Nuno e seus cavaleiros já esperavam por isso. E os dois reis lutaram nela. Essa era a Batalha dos Reis. Muitas baixas de todos os lados, mas o terreno era o maior aliado de Portugal. Centenas de soldados caíram nas armadilhas dos portugueses, que era justamente a arma letal. E aí os exércitos de Castela corriam desordenadamente. Até que os portugueses tomavam a bandeira de Castela. Pronto. Quando os portugueses tomaram a bandeira de Castela, eles ficaram perdidos. Então eles pensaram, não, então os portugueses conseguiram matar o Dom João I de Castela. Então vamos sair correndo, todo mundo fugindo, porque o negócio vai engrossar e aí não vai ser bom pra gente. A Batalha de Aljubarrota foi uma catástrofe para Castela. Eram tantos corpos espalhados pela cidade que chegaram a barrar o fluxo dos riachos da região. Os portugueses permaneceram por 3 dias lá em Aljubarrota para garantir que os castelhanos não retornariam.
Após a derrota de Aljubarrota, teria decretado um luto de 2 anos, até 1387. Com essa vitória decisiva, Nuno Álvares Pereira se torna um santo português e Dom João I reafirma sua posição incontestável como rei de Portugal, dando início à dinastia de Avis. A existência de Portugal, a existência do Brasil, a nossa existência hoje se deu à coragem e à determinação e o coração daqueles nobres cavaleiros que lutaram para defender o seu povo. A Batalha de Aljubarrota é uma prova clara de que número não pode vencer a inteligência, a estratégia e, acima de tudo, corações honestos e determinados na proteção do seu povo e da sua cultura. Isso fica como dica pra gente. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff. Cada detalhe é perfeito. Wishing for something better. I try to fix Estamos agora na Capela Imperfeita, que ela de imperfeita não tem nada, ela é perfeita. O único problema é porque, como não terminaram o teto, aí ficou chamando de Capela Imperfeita. dare to say. Do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Interessante que essa parte aqui foi a última parte a ser construída e quem construiu foi o filho do Dom João I, o Dom Duarte. E ele construiu isso aqui para ser o panteão daqui. E terminou aqui ficando imperfeita e aqui está sendo enterrada apenas o Dom Duarte e a sua esposa, Dona Leonor. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Galera, eu tô super feliz e super emocionado de conhecer esse lugar histórico aqui de Portugal, muito importante para a história da humanidade, história de Portugal, história do Brasil. Aconselho a você que estiver por essa região aqui de Leiria ou até vindo a Lisboa, dar um pulinho aqui, porque é muita história, não é, amor? É sim, é muito interessante, vale a pena, vale muito a pena. Venham conhecer a batalha. É um monumento que vale a pena conhecer. E aí, tá na cartilha dos miúdos também. A Guerra de Aljubarrota, que antigamente chamava-se a Guerra dos Reis. Mas a gente deixa a batalha com um coração muito feliz e muito alegre. E até o próximo vídeo, ou quem sabe, até o próximo lugar. Tchau! Fome! You don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time.